Então, pessoal, prosseguindo com o assunto, né, nós tínhamos revisado as propriedades de potenciação para conseguir resolver essas equações aqui, as equações exponenciais. E o que são elas, né? Quando a gente fala em equações, a gente está falando ali em igualdades com um valor desconhecido, com x, né? A gente quer descobrir esse valor do x. E quando a gente fala em equação exponencial, é uma equação em que o x está no expoente, né? Então, aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, 2 elevado a x igual a 4, né? Qual é o expoente do 2 que transforma ele em 4? Né? Quantas vezes a gente multiplica o 2 para dar 4? 3 elevado a x igual a 9. Quantas vezes a gente multiplica o 3 para obter 9? 5 elevado a x igual a 1. Qual é o expoente do 5? Que quando a gente faz, né, 5 elevado a esse expoente dá 1. Certo? Encontrar esses valores de x, esses expoentes, é resolver essas equações. Aqui são exemplos simples que a gente consegue resolver de forma até direta, né? Por exemplo, essa primeira. Né? 2 vezes 2 é 4, né? Ou seja, 2 elevado a 2 é 4. Então, qual é esse expoente x? É o próprio 2, né? 2 ao quadrado é 4. Ali para o 3, mesma coisa. 3 vezes 3 é 9. Então, 3 ao quadrado é 9. Então, qual é esse expoente, né? Que a gente eleva o 13 e dá 9? É o próprio 2, x é igual a 2. Agora, aqui no 5, né? Poxa, qual vai ser? 5 elevado a 1 dá 5. 5 elevado a 2 dá 25. Então, como é que vai dar 1? A gente tem que lembrar a propriedade da potenciação, né, do expoente, qual é aquele expoente que a gente, quando a gente eleva o número e vai dar sempre 1, né? O expoente zero, né? Todo número elevado a zero é 1. Então, aqui o 5, qual é a única potência que a gente pode fazer com 5 e vai dar 1? É x igual a zero, né? Então, 5 elevado a zero é 1, então nosso x é zero. Aí, lembrando, né, coloquei essa observação aqui, que é todo número exceto o próprio zero, né? Tipo, isso com mais detalhes, porque zero elevado a zero não existe, tá? Só que nem sempre vão ser equações simples, assim, tão diretas, né? Só são exemplos para a gente entender o que significa. Então, qual é a ideia de resolver essas equações até para potências mais complicadas? A gente quer obter potências com a mesma base dos dois lados da igualdade para então igualar os expoentes. Né? Qual é o raciocínio? Por exemplo, aqui. 4 é igual a 2 ao quadrado. Então, desse lado aqui a gente tem 2 elevado a x e desse lado a gente tem 4. Só que esse 4 é 2 ao quadrado. Então, eu tenho 2 elevado a x de um lado e 2 elevado a 2 do outro lado. Então, se as bases são iguais e essas potências são iguais, então me resta concluir que os expoentes são iguais, porque eu não posso levar o 2 a números diferentes e ter o mesmo resultado, né? Então, a gente conclui que x é igual a 2, né? Para números mais complicados, né, para equações com números mais que a gente não consegue enxergar tão direto, é essa estratégia que a gente vai usar, transformar as duas potências em potências com a mesma base, tá? Então aqui tem essas 5 equações para a gente resolver, tá? E vocês podem perceber que já são, a gente não consegue tão direto assim, né? Então esse primeiro caso aqui, 16 elevado a x igual a 32. Esse exemplo aqui, então, 16 elevado a x igual a 32. Intuitivamente pode pensar, é 2, né? Porque 16 vezes 2 é 32. Só que a gente não está falando em multiplicação, a gente está falando em potência, né? Então, 16 ao quadrado vai ser 16 vezes 16, que vai dar quanto? 256, né? Bem mais alto que 32. Então, esse expoente que a gente está procurando, ele é menor que 2, porque é um expoente que, quando a gente faz 16 elevado a ele, dá 32, tá? Então, a estratégia é transformar os dois lados em potência. Como é que a gente transforma em potência? A forma, né, mais fácil, quando a gente não lembra, é fazer a fatoração. Fatoração por números primos. Então, a gente vai pegar esses dois números, o 16 e o 32, e a gente vai fatorar eles por números primos para ver como que eles ficam, né? Qual é a potência, se a gente consegue transformar os dois em potências de mesma base. Então, aqui, 16, né? Números primos, a gente vai dividir, né, tentar
primeiro número primo é 2, depois a gente divide por 3, depois a gente divide por 5, depois por 7, e aí o próximo primo é 11, né? E aí continua, né? A gente vai focar os nossos exemplos aqui em 2, 3 e 5. Então, começamos pelo 2, 16 é um número par, então dá para dividir por 2. 16 dividido por 2 é 8. Aí divide de novo. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. É aqui a gente acaba a potenciação. Então, 16 é o quê? 2 elevado a quanto? Quantos 2 aparecem aqui, né? 1, 2, 3 e 4. Então, 16 é 2 elevado a 4. Então, 16 é 2 elevado a 4. Agora, vamos ver o 32, né? Vai ficar... A nossa única chance de conseguir resolver é se o 32 a gente conseguir escrever com uma potência de 2 também. Se sair um 3 aqui na fatoração, já não dá para igualar a base. Mas vai dar para fazer. Né? Então, ó, porque o 32 é par, então a gente divide por 2. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. Vai repetir ali agora, né? 16 dividido por 2 dá 8 dividido por 2, desculpa, dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então aqui aparece 2 quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então 32 vai ser 2 elevado a 5. Então a gente volta aqui para a equação. No lugar do 16 eu vou colocar 2 elevado a 4. Então como está 16 elevado a x, eu vou colocar o 2 elevado a 4. Isso tudo elevado a x. Igual a 32, que é 2 elevado a 5. E aí pode perguntar, por que desse lado tem x e do outro lado não tem? Né? Porque é a equação, ó, na equação no lado esquerdo tem o x e no outro lado não tem. Então a gente troca 6 por meia dúzia, né? Eu troquei o 16 por 2 elevado a 4, então o x continua ali, tá? Aí aqui, pessoal, a gente usa aquelas propriedades de potenciação, ó, porque eu tenho aqui nesse lado esquerdo a potência de uma potência, né? 2 elevado a 4 e ainda elevado a x. O que a gente viu, né, que a gente faz? Quando a gente tem potência da potência, o que a gente faz com o expoente? A gente multiplica. Então, do lado esquerdo vai ficar 2 elevado a 4x. E no lado direito segue ali o 2 elevado a 5. Aqui é onde a gente queria chegar. Por quê? Ó, as bases são iguais, 2 e 2, então eu posso igualar os expoentes, né? Então, aqui em cima tem que ser igual também. Então, eu concluo que 4x é igual a 5. Aí aqui é uma equação do primeiro grau, né? Para achar esse x, eu passo o 4 dividindo. Então, no final, eu vou ter x igual a 5 sobre 4. Né? 5 sobre 4, se a gente dividir, dá 1,25. Né? Então, o que significa esse expoente que a gente achou? Então, o que significa esse expoente que a gente achou? Né? Se a gente fizesse, podem tentar na calculadora de vocês, 16 elevado a 1,25, isso vai dar o 32, né? Então, lembra, né? 16 elevado a 2 dá 256, dá bem mais alto que 32. Então, para dar 32 tem que ser 1,25, certo? Então, aqui o próximo exemplo. Então, aqui o próximo exemplo. A gente tem 125 elevado a x igual a 625.
Mesma coisa, a gente vai ter que transformar esses dois lados em potências, tá? Ó, 125 e 625, aqui já nos sugere que vão ser potências provavelmente de 5, né? Lembra, todo número dividido em 0 e 5 dá para dividir por 5. Então, quando a gente for fatorar aqui, esses números podem aparecer 5. Será que dá para dividir por 3? A gente vê, né? Números para ver se o número dá para dividir por 3, a gente soma os algarismos, né? E vê se isso dá para dividir por 3. Então, 125, quando eu somo, ó, 1 mais 2 mais 5 dá 8. 8 não divide por 3, então esse número não divide por 3. Então, aqui eu já tenho uma expectativa de que vai aparecer só os 5 na fatoração, né? Então, eu vou fatorar aqui 125 125 por 5 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Aí acabou nossa fatoração. Então a gente sabe que 125 é 5 elevado a 3. O 5 apareceu 3 vezes. Agora fatorar os 625. 625 dividido por 5, quando a gente divide lá vai dar os 125. 125 dividido por 5 a gente já viu ali, dá 25. 25 dividido por 5 é 5. E 5 dividido por 5 é 1, que é quando a gente acaba a fatoração. Então, 125 é 5 elevado a 13, 625 é 5 elevado a 4. A gente vai substituir isso na equação. Vou fazer aqui embaixo. No lugar do 125, então, no lugar de 125, vou colocar 5 elevado a 3. Como é 125 elevado a x, fica 5 elevado a 3 elevado a x. Isso igual a 625, que é 5 elevado a 4. Então, a potência da potência multiplica os expoentes. De um lado, eu vou ficar com 5 elevado a 3x. E do outro lado, 5 elevado a 4. Aí é aqui que a gente quer chegar, né? Os dois expoentes, as duas potências são iguais, né? As bases são iguais, então eu posso igualar os expoentes. Então, eu tenho que 3x é igual a 4. Então, x é igual a 4 sobre 3, porque o 3 passa dividindo. Certo? Então, esse é o expoente que a gente eleva a 125 e dá 625. Então, agora o próximo exemplo ali, tá? Quando a gente tiver, pessoal, que essas múltiplos de 10, né? 10, 100 mil, 10 mil, ou esses números decimais aqui, 0,1, 0,001, né? O que a gente viu com esses números aqui na outra aula? A gente pode escrever eles como potência de 10. Então, quando tem esses números na equação exponencial, a gente não precisa fatorar. A gente escreve direto como potência de 10. O que a gente viu do 100, por exemplo? 100 é 10 elevado a quê? Aqui a gente conta os zeros, né? Tem dois zeros, então é 10 elevado ao quadrado. E aí, como está elevado a x ali ainda, a gente aqui também eleva a x. Desse outro lado aqui,
10 elevado a menos 2, né? Lembra que a gente conta as casas decimais, duas casas decimais, 10 elevado a menos 2. Nesse lado esquerdo, a gente multiplica os expoentes, então fica 10 elevado a 2x. E desse outro lado, 10 elevado a menos 2. Ó, a gente chegou onde a gente queria, né? Potências iguais, com as bases iguais, então posso igualar esses expoentes. Então posso dizer que 2x tem que ser igual a menos 2. Então, para fazer o x, né, para descobrir o valor do x, esse 2 passa dividindo. Então, vou ficar x igual a menos 2 dividido por 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Né? Sinais de diferença negativo, quando divide os números iguais, dá 1, certo? Então, ali, o resultado é 1. Certo? Para a prova, são esses três casos aqui, basicamente, que a gente tem que estudar, tá? Esses outros dois são um pouquinho mais complicados, mas é o mesmo raciocínio, tá? Então, vou resolver aqui para ampliar aí o conhecimento de vocês. Então, essa daqui da fração. Quando tiver fração, a gente faz separado o numerador e o denominador, em cima e embaixo, né? Aqui no lado esquerdo, a gente tem 4 e 5. E no lado direito tem 125 e 64, tá? A forma de resolver aqui é se eu deixar esse lado direito uma fração com 5 e 4, para poder comparar com esse lado esquerdo, tá? O que a gente já viu? Que 125 é 5 elevado a 3. Então, aqui eu já tenho o 5. E o 64, se a gente for ver, ele vai ser 4 elevado a 3. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, eu vou trocar aqui a fração 125 sobre 64, eu vou trocar ela por 5 ao cubo sobre 4 ao cubo. Então, 4 sobre 5 elevado a 2x igual a 5 ao cubo sobre 4 ao cubo. O que a gente viu quando a gente tem divisão de fração? A divisão de potências e o expoente é igual, a gente pode escrever isso como uma única potência. Né? Então, é o que eu vou fazer aqui. Então, desse lado tem 4 quintos elevado a 2x. E ali no lado direito, como está o 5, 4 elevado ao cubo, eu posso escrever a fração toda elevada ao cubo. Ó, só que aqui na esquerda está 4 quintos e na direita está 5 quartos. Né? Eu queria deixar igual, eu preciso deixar igual para comparar. Mas aí lembra que tem aquela propriedade de inverter o numerador com o denominador. Né? Então, porque qual é a diferença das bases das frações? É só a ordem do numerador e do denominador. Então, para inverter, eu mudo o sinal do expoente. E aí que eu vou fazer aqui, ó, nesse lado segue 4 sobre 5. E do outro lado eu inverto, então eu fico com 4 sobre 5 também. Só que agora elevado a menos 3. Aí eu cheguei onde eu queria, né? As bases iguais, e aí eu posso igualar os expoentes. Então eu posso dizer que 2x é igual a menos 3. Vou fazer aqui em cima. 2x igual a menos 3. Então, para isolar o x, eu passo o 2 dividindo. Então, x vai ser menos 3 dividido por 2.
Menos 3 dividido por 2, né, é menos 1,5. Então, esse é o expoente que a gente estava achando, menos 1,5. Certo? Esse último exemplo aqui, ele é simples também. Aí ele está com duas potências aqui no lado esquerdo, né? 2 elevado a x vezes 4 elevado a x, e isso dá 128, tá? Mas aqui é a mesma coisa, a gente vai transformar tudo em potência e vai usar as propriedades, porque olha só, 2 elevado a x fica 2 elevado a x, não tem o que fazer, né? Já é um número primo, no caso, né? Então não tem como fatorar. Mas 4, a gente já viu que é 2 ao quadrado, então no lugar do 4 eu coloco 2 ao quadrado. Isso tudo ainda elevado a x. Igual 128. Se a gente for fatorar o 128, né, como as bases ali que estão aparecendo são 2, aqui por 128 a gente tem que ter, para conseguir resolver, tem que aparecer 2 também. Então a gente vai dividindo. 128 por 2 dá 64. 64 dividido por 2 dá 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então 128 é 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É 2 elevado a 7. Então vamos simplificar esse lado esquerdo para ficar uma potência só. Ali a gente tem uma potência de uma potência, né? 2 elevado a 2 ainda elevado a x. Então a gente multiplica o expoente. Então fica 2 elevado a 2x. Isso tudo igual a 2 elevado a 7. Aqui a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base. Então o que a gente faz com o expoente? A gente soma, né? Então fica x mais 2x. X mais 2x, 3x. E aqui, 7. Aí a gente chegou onde a gente queria. 2 elevado a 3x de um lado e 2 elevado a 7 do outro. A gente iguala os expoentes. Então fica 3x igual a 7. Esse 3 passa dividindo, então fica 7 terços. Né? Se a gente for dividir, vai dar uma dízima periódica. Né? Vai dar 2, aí fica repetindo 333, né? Então, pessoal, é isso. Né? Quais são os passos então, que a gente tem para resolver as equações exponenciais? Fatorar, aliás, aqui, né? Fatorar para descobrir para transformar os números ali em potências de mesma base e depois aplicar as propriedades aqui para igualar os expoentes e achar o valor do x, tá? É esse procedimento. E, claro, quando a gente tem as equações com múltiplos de 10, 100 mil, né, que é esse terceiro caso aqui, a gente não precisa fatorar, é só lembrar que, por exemplo, 100 é 10 ao quadrado, que 0,01 é 10 a menos 2, né, usar aquela propriedade de base 10, tá? Pessoal, então de equações exponenciais é isso, certo? Bons estudos.